Fala turma, sejam bem-vindos para onde é que vai o mercado aqui no Jornal do Forex. Galera, que semaninha agitada essa que tivemos na semana. Começando na semana passada, né? Tivemos um imprevisto, não fiz a sessão, a publicação do vídeo da semana passada, mas estava de olho nos mercados e fazendo meus preparativos e analisando o que poderia acontecer. Onde começou o tarifaço, a gente vai falar um pouquinho rapidamente. Aqui já estava batendo algumas notícias. Alguma coisa, o pessoal já está trabalhando nos bastidores aqui do final de semana. A China, ela informou que ela não vai devolver na mesma mão a última imposição dos Estados Unidos. E era de se esperar, né? Apelo público também. O Trumpzão lá já começou a aliviar, isenta telefones, computadores e chips. Obviamente que ele não poderia, né? Sabe aquele mandão mimado, sabe? Que quer comandar assim, fala as coisas e dá o braço a torcer? Então, uma hora o cara acaba cedendo. Mas essa briga não vai terminar por aí. A gente está em recém 13 de abril e vai se estender muito. Também já está se estendendo aqui na CNN. Vou falar também, usar aqui uma publicação do Brasil para a gente sempre ter um contraponto agora. A China considera recuo sobre eletrônico como um pequeno passo. Mas olha, é um pequeno passo, mas já é um primeiro passo. Eu não falo muito de commodities aqui no canal, né? Mas ano passado teve um boom do cacau e o cacau continua em alta. Há quem acha que é inflação, que é Lula, enfim. Não, turma, o cacau é uma commodity. Eu não vou falar aqui das commodities, mas ela está em alta também. Isso afeta o Brasil também, tá? Eu tenho um vídeo muito específico sobre cacau que eu já postei lá no meu canal principal. Beleza? Então, mais do que nunca, turma, abril, 24 de abril, é o momento para vocês se inscreverem aqui no XTB Tal. Com certeza vai ser uma das pautas falar sobre o que está acontecendo no mercado, as ações do Trump e como se preparar tanto para o trade como também para os seus investimentos, pensando em longo prazo, o que esperar. Será que é risco, oportunidade? Acompanha lá no canal principal também, que eu vou postar vídeos sobre oportunidades que a gente tem agora em abril. Em geral, tá? Como se preparar para isso. Não nada muito específico de nenhum ativo. Já postei um ontem sobre como se preparar no mercado, algo que eu também já faço aqui com vocês, aqui no Jornal do Forex, beleza? E para ter acesso também ao meu curso ou o acervo de treinamentos, está liberado, link aqui na descrição do vídeo, e vocês têm na mão para se preparar para o que tem de oportunidades em 2024, beleza? Vamos lá, começando a nossa análise lá pelo EURUSD aqui na plataforma Xstation, que é a plataforma que eu utilizo para acompanhar os mercados e fazer as operações em tempo real, sem delay, 24 horas. Beleza, turma? Também link tá na descrição do vídeo. Vamos começar aqui pela análise do EURUSD, dando um panorama que não fiz na semana passada, mas a gente tem aqui como o preço estava exprimido. Olha como estava exprimido aqui o preço nas semanas anteriores. Até o gráfico fica mais comprimido, né? Ó, regiões bem comprimidas, movimentos sutis, né? Mas vem o tarifaço, olha o que acontece nas duas semanas e principalmente na semana passada. O preço ele vem comprimido, realmente descola. Olha o tamanho dessas velas, turma. Olha o tamanho dessas velas aqui, comparada com as da semana passada. Isso aqui, turma, é a volatilidade, tá? Quem souber operar isso com gerenciamento de risco, obviamente tira proveito disso, tá? Mas essas barras são muito compridas, aqui barras de H4, olha comparado com essas aqui, então tem que saber muito bem o que está fazendo. A gente tem aqui no H4 analisando o que aconteceu, e a gente tem que tirar minha canetinha, por isso ele chegou a testar a máxima semana passada com força, né? Depois de já ter saído dessa consolidação, faz o rompimento nessa região e ele não retorna para mitigar o preço e já continua o movimento. Faz um movimento de rally, mais uma base e agora está consolidando nessa região. Pode ser que na H4, tá? Ele comece a fazer uma consolidação, ou seja, já passou um pouco a loucurada do Trump, já deu duas vezes já as reações dos mercados, né, em relação ao preço. E o que esperar, tá? A gente tem aqui uma possível região de acumulação, distribuição aqui do preço para dar continuidade para alta. A gente tem uma região de order block aqui também nessa região, onde o preço ele não testou, não mitigou, então ele pode vir até essa região aqui. Se essa correção vir lenta, é uma correção lenta de captura para dar continuidade do preço para cima. Então aqui a gente tem um ponto de interesse nessa região e aqui embaixo, vou tentar marcar aqui com linha, ó, a gente tem várias regiões que não foram mitigadas também para ser um imã para atrair o preço até essa região. Tá? Para ganhar mais combustível para subir. Isso aqui foi com muito interesse, tá, turma? Força e interesse de mercado para empurrar e valorizar o euro, né? e contra o dólar, tá? Dólar não em risco, né? Mas acaba valorizando as outras moedas, né? Então a gente tem no H4 essas possíveis regiões que eu já vou deixar marcadas aqui no gráfico, tem uma base e também a gente tem fair value gaps abertos aqui
nessas regiões de preço que podem atrair para buscar mais interesse para alta. Então, a tendência, né? A tendência do preço já vinha lá no gráfico diário com uma possível alta do euro, né? Se a gente pegar aqui, já estava desenhando isso depois do rompimento no gráfico diário, né? Estava vindo e agora o preço trabalhando um baita de um canalzão de alta aqui nessa região. Tá? Baita de um canal de alta aqui, trabalhando sempre nesses movimentos aqui. Então ele vai corrigir, vai corrigir praticamente aqui e vai entender. Então a tendência do EURUSD é uma tendência altista, né? Ainda mais no cenário que está vivendo o dólar. Vamos lá. Dar uma navegada em H1 e refinar essas regiões. Então a gente tem uma região realmente, o preço ainda não perdeu fundo, tem uma liquidez aqui que ele não rompeu essa liquidez, ele não rompeu o fundo para capturar ou dar para cima ou se arregaçar para baixo, né? Então pode ser que agora semana os preços dos mercados tendem a lateralizar, tá? Se não houver nenhuma nova novidade do Trump, pode ser que os mercados neutralizem um pouco ou até mesmo realizem essa alta dos mercados, tá? Mas o interesse para mim que é um mercado altista, buscando essas inter-regiões aqui. Base, a gente tem, posso refinar neste pontinho aqui de H1, esse order block aqui, ou seja, o movimento, dá uma freada no preço, ganha mais combustível e depois dá continuidade na alta com um candle expressivo engolfando o anterior, né? Então acaba formando uma região muito forte de demanda do preço. Candles expressivos, olha o tamanho do corpo. Vamos pegar a oscilação, né? O percentual, para vocês terem uma ideia, de fundo a topo, 5%. Imagina uma moeda, turma, com 5%. Se tivesse operando, aberto uma operação que ia te exigir $5 aqui, para quem caçador de fundo, com $5 até a máxima, teria feito aí quase 10 vezes o risco, $50 com essa movimentação. E obviamente que não é uma movimentação muito fácil. Então, tendência altista para o euro. Vamos dar uma navegada lá no USDJPY para ver se está indo na contramão ou não. Mas a gente sabe aqui pela notícia que eu tinha publicado, né? A gente tem as autoridades políticas japonesas querem o iene mais forte. Se ela quer o iene mais forte, se eu quero o iene mais forte, quer dizer que eu vou desvalorizar o USD, que é o que está acontecendo, né? O dólar está perdendo espaço. É uma ação inteligente do Trump? Quem é que vai saber? Ninguém sabe, né? Então, o USDJPY vai se sentir amassado, tá? E uma das formas de fazer o preço do USD JPY cair é o Japão, assim, o Japão, ele vender títulos, né? Vender dólar, né? E aí ele acaba amassando mais. Só que o preço não está em alta, né? Ele está naturalmente caindo. Então ele nem precisa fazer muito esforço para vender o iene, títulos ou dólar para amassar o preço, né? O Trump está fazendo isso sozinho mesmo. Então tendências, a gente tem na semana passada tarifaço. Olha como o preço vem comprimido. Olha só o tamanho agora das oscilações. Muito fortes, né? Muito fortes mesmo. O STJPY não é tão volátil, mas a gente tem de máxima mínima que deu 3%. A última pernada deu 4%. Tá? Aqui tivemos movimentação contínua, então a tendência, perda de canal, pullback aqui no canal, lindo, né? Price action, movimentação de alta. Deixa vários pontos de interesse, fair value gaps nessa região de imbalance, né? Colocar assim, IMB, imbalance aqui, vazios no gráfico, e o preço tende a voltar. Toda a correção lenta é uma correção para captura de liquidez, para ganharmos combustível, para dar pancada. Correção lenta, pancada. Agora a gente tem esse movimento, pode ser que o preço venha buscar agora essas regiões de interesse que a gente tem aqui no USDJPY. Vamos lá para o H1, se a gente enxerga alguma coisa, buscando principalmente as saídas das capturas de liquidez, para ver a direção do preço, tá? Interessante, a gente tem aqui movimento consolidado, preço rompendo para cima. Faz uma movimentação lenta, ele perde fundo, volta para a região. Faz o movimento de retorno, nessa regiãozinha aqui faz o rompimento e ele já perde o rompimento nessa região com essa baita vela. E veio o movimento lento nessa região aqui também e vem testar e perdendo fundo. Então, o preço, a tendência dele, se a gente pegar pelo H1 também, é uma tendência baixista, trabalhando em canal, né? Então, canal bem amplo, né? Preço tendendo a fazer movimentações mais amplas nesse sentido. É a tendência do preço. Então, oportunidades vão aparecer mais fortes, tá? Na venda. Então, o preço já está querendo retornar aqui, já fez nesse fundo, sendo um fundo válido, no H1, tendendo a romper aqui para formar um choque nessa região, porém ver como o preço já vai e já começa a retornar. Ele não chega até a ser
a quebra, né? O fundo válido, quebra o topo válido, perdão, faz um choque nessa região? Faz, né? Embora ele tenha capturado aqui o topinho, né? Capturou o topo e ele já perde fundo. Tá? Então pode ser só uma manipulação de um swing para ele continuar retornando. Vamos ver como é que ele vai cair. Ele pode cair nessa região aqui embaixo, mas a gente não tem nenhum ponto de interesse aqui, tá? Não tem fair value gap. Então esse movimento ele foi muito forte, essa pernada, mas não deixou gap, não deixou um order block, né? Deixou até aqui. A gente pode pegar esse candle, que seria o último candle de baixo antes da alta, mas não tem desembalanço, não tem nenhum ponto de interesse aqui. Pode ser aqui ser somente uma captura para dar continuidade para a queda, tá? Não teve desbalanceamento. Esse choque aqui pode não ser um choque válido, tá? Então ficar esperto porque o movimento está muito forte para as quedas aqui do SJP. Sendo bem honesto, tá, turma? Essa semana, até semana que vem, se não tiver uma leitura muito boa, é até interessante ficar de fora, tá? Vamos olhar o GBP/USD. GBP/USD foi muito mais violento. Estava acompanhando ao longo da semana. Veja aqui no H4. Olha só o tamanho das velas aqui, ó. Olha o tamanho das velas comprimidas. Agora, olha isso aqui. Olha isso, olha isso. A gente tem aqui no tarifaço até o final da semana passada, 2%. Do topo, do fundo ao topo, mais 3% de retorno, tá? Quem tivesse aí operando no mínimo lote possível, exigido por uma alavancagem de 1 para 200, com $6 de fundo a topo, teria te dado aí 40 doletas até o topo. Tá? Vamos pegar aqui a tendência do preço. Ó, o mercado estava lá lateralizado, 2 semanas atrás, e ficou totalmente indefinido. Isso aqui é o gráfico diário. Qual que é a direção do movimento aqui? O preço estava vindo fechado, ele rompe, fazendo esse movimento de alta, e ele já perde o candle de liquidez, que é esse aqui. Esse cara aqui reverte essa captura. Então, nesse momento aqui, há uma tendência a achar que isso aqui foi só uma captura, uma indução do preço a fazer esse swing. E o preço vem e retorna lá para essa regiãozinha aqui, que seria o movimento de entrada para uma reversão. Se eu acreditar que isso aqui é realmente o choque, esse candle capturou a liquidez desse cara, deu continuidade e o preço voltou com correção lenta. Se for na contramão, pode vir uma correção mais forte do GBP, tá? Em relação aos demais, mas a força que está tendo as demais moedas frente ao dólar pode ser maior, né? A gente tem aqui o canal, ó, já começa a me chamar a atenção pelo price action. O canal é rompido e ele retorna com correção lenta. Pode ser que o GBP ele esteja adiantando algum possível movimento que lá, enquanto lá no EURUSD, a gente está fazendo um movimento de alta, ele está começando a fazer uma correção lenta, ele pode estar adiantando o preço, o movimento, correção dessa alta. Né? Isso aqui, turma, volatilidade extrema, né? Ó, o preço caiu e o preço retornou com tudo, tá? Então a gente tem aqui um movimento rompimento, mitigação lenta, até ele chegou a ganhar com força esse candle aqui da segunda-feira, semana passada. Vamos olhar no H4, no H1. Não, né? Fez o topinho semanal nessa região. Ó, perdeu o fundo, não chegou. Vou voltar aqui pro diário. É aqui, ó. Vou marcar ele aqui com uma linha. Esse de topo aqui, ó. Aqui, perfeito. Vamos ver como é que foi. Se deu esse rompimento no H1 aqui. Olha ali. Era um rompimento. Chegou a romper a máxima e tá fazendo uma correção lenta. Perfeito. Então, pra gente ver se realmente isso aqui vai dar uma continuidade dessa movimentação, ele não pode perder este fundo. Tá? Se ele perde esse fundo, este candle aqui, a mínima, né? Ó, se ele perde essa mínima, este candle era só uma manipulação. Então, vamos ficar esperto. Se isso realmente acontecer, não acontecer isso, o preço vai vir aqui corrigindo para ganhar só uma impulsão, para dar mais continuidade e valorizar o GBP em relação ao dólar. O único ponto que a gente vai ter de atenção, vou marcar agora aqui, deixar marcado as máximas e mínimas semanais, porque são os pontos de liquidez extrema, né, externa que a gente tem no preço. Vou fazer isso também nos demais ativos e vou ficar no radar, tá? Se ele vai perder ou não este candle aqui e vou monitorar. Se ele perder este fundo, pode ser que não seja uma captura de liquidez desta região aqui, ó, deste último fundo que a gente tem, esse topo, perdão. Perfeito, turma. É o que a gente tinha para essa semana. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, se inscrever aqui no XTB Talk e nas melhores ações possíveis, se possível, fique de fora, acompanhe o que está acontecendo nos mercados para não se expor à toa e comprometer principalmente a sua conta. Os mercados estão muito voláteis. A gente acorda de manhã, está numa cotação, a gente vê a abertura dos mercados americanos já virou totalmente o preço e depois no final do dia acaba devolvendo tudo. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.